Na nossa aula de história de hoje, nós trabalharemos as páginas 20 a 25 do livro, onde nós abordaremos os sujeitos da história, falaremos um pouquinho sobre o papel do historiador, sobre as fontes e os documentos históricos. Antigamente, nós tínhamos a visão de que os sujeitos históricos eram só aqueles que apareciam nos livros, os personagens importantes da história do país ou do mundo, como se eu perguntasse para vocês, quem é o sujeito, cite um sujeito da história. Você não falaria eu, professora, minha mãe, meu pai, não. Sua resposta ia ser, Dom Pedro I, Pedro Álvares Cabral. Por quê? São sujeitos da história? Sim. São sujeitos que se destacaram, que tiveram um papel importante? Sim. Mas você nunca me responderia que o sujeito da história é você, que o sujeito da história sou eu, os seus parentes, os seus amigos, porque antigamente se tinha a visão de que o sujeito da história eram somente aqueles personagens importantes que apareciam na história, que fizeram algo significativo pela sua sociedade, pelo seu país. Então, por muito tempo, somente essas pessoas ou as pessoas da classe dominante, reis, generais, os políticos, que eram o sujeito da história. Mas, pelo contrário, a história ela é composta por todos nós. Todos nós somos sujeitos da história. Todos nós temos o poder de mudar nossa história, de transformar nossa história, o grupo social onde você vive. Então, esse conceito já não é mais usado, né? Todos nós fazemos parte da história, fazemos parte de um grupo, temos a nossa interferência, seja ela positiva ou negativa nas decisões. Quando você vota, você está sendo o sujeito da história, você está dando sua opinião na hora de votar, vale a sua opinião. Então, essa foto representa muito bem os sujeitos históricos, que é cada um de nós, cada pessoa que habita o planeta Terra. Não somente os reis, os generais e os personagens importantes que aparecem nos livros que a gente estuda. Mas para que a gente saiba da história, para que a gente conheça esses personagens, os fatos históricos, os períodos da história, a gente precisa de um profissional especializado nisso, que é o nosso amigo historiador. Mas, professora, o que faz um historiador? Vamos ver? O historiador, o nome já diz, né? Vem da palavra história. Então, é aquele profissional que vai estudar o passado humano, o passado das civilizações, e a partir disso, vários aspectos, costumes das sociedades de cada era. Então, o historiador é um profissional que estuda o passado humano em seus vários aspectos, economia, sociedade, cultura, ideias e cotidiano. O historiador, ele investiga, interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. O seu trabalho se baseia principalmente na pesquisa de documentos, como os manuscritos, impressos, gravações, filmes, objetos e fotos. E depois de selecionar, classificar e relacionar os dados levantados em bibliotecas, arquivos, entrevistas, estudos arqueológicos, ele data o fato ou objeto, confere a autenticidade, isso é muito importante, porque para se chegar que algo realmente aconteceu, ele precisa ser comprovado e precisa ser algo autêntico, não pode ser qualquer coisa. Tem que ser várias pesquisas, várias investigações são feitas para se chegar a realmente afirmar que um fato, algo realmente aconteceu na história. Então, o historiador é um profissional muito importante para que a gente conheça esses fatos que hoje a gente estuda aqui no livro de história. E como eu disse para vocês, o historiador ele tem que investigar. E para investigar, ele precisa ter material para isso. Esses materiais são chamados de fontes históricas. A partir das fontes históricas é que ele vai fazer a sua pesquisa. Então, a fonte, ela pode ser fonte escrita, ela pode ser
Escrita quando tem uma revista, um jornal, um documento, são consideradas fontes escritas. Ela pode ser fontes orais, são aquelas fontes que são a partir de depoimentos, né, da tradição oral, de entrevistas. Pode ser visuais, através de vídeos, através de documentos oficiais, documentos particulares, publicações de revistas, de jornal, construções, materiais, restos de corpos humanos, de animais. Tudo isso, gente, é considerado fonte histórica. E é a partir dela que o historiador faz a sua investigação para comprovar determinado fato. Nós temos também, dentro da história aqui, os documentos históricos. E existem alguns tipos de documentos históricos que vocês vão estar conhecendo aqui. Antigamente, só era considerado como documento histórico aqueles documentos oficiais. Só que esses documentos oficiais, eles não contavam a realidade de uma sociedade no geral, né? Ele contava a realidade de parte de uma sociedade. Então, antigamente, através desses documentos históricos, você não se tinha um amplo conhecimento sobre o que aconteceu em determinada data. Então, aqui, ó, lá na página 22, está falando assim: como dito antes, atualmente qualquer objeto, que eu falei para vocês das fontes históricas, pode ser usado como objetos de estudo para o historiador. De forma que esse estudo não está mais preso e monótono, limitado a apenas uma classe social. E para facilitar a categorização dos objetos de estudo, os historiadores convencionaram 3 grandes categorias de documentos históricos. Então, agora, a partir dessa amplitude de fontes que a gente tem para estudar, foram criadas categorias para os tipos de documentos, que é o que a gente vai estar vendo lá agora. Nós temos os documentos considerados documentos escritos. E aqui alguns exemplos: jornais, livros, testamentos, gráficos, cartas, tudo aquilo que é escrito, o nome já diz, é considerado documento escrito. Aí a gente tem os documentos não escritos, que entram na parte de documentos materiais, como vestimentas, armas, móveis, restos fósseis, moedas, tudo isso é considerado documento não escrito. E para finalizar, nós temos os documentos arquitetônicos, que são as construções. Então, casas, prédios, igrejas, museus, qualquer tipo de construção que possa ser estudada pelo historiador é considerado um documento arquitetônico. Então, esses daqui, gente, são um pouquinho dos tipos de documento, das fontes, que são materiais importantes para o estudo do historiador, para que o fato seja realmente comprovado, para que seja publicado, né? Porque tudo que a gente estuda aqui nesse livro, ó, se você pegar o livro, tudo que está lá, teve um historiador que investigou, que comprovou, para chegar até as nossas mãos e até o nosso conhecimento.